Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast, Confessionário Aberto. Hoje estamos na presença do Padre António, já vamos conhecê-lo um bocadinho melhor. E neste episódio vamos falar sobre Deus e a estética e a arte. Portanto, nós vamos começar com a nossa habitual apresentação. Vou pedir ao Padre António que faça a sua breve apresentação. Tenha o requisito de dizer o seu santo devoção e também, antes de fazer a sua apresentação, agradecer por ter aceito o nosso convite. António Coelho de Oliveira, nasci em Sanfins, Santa Maria da Feira, em 1958. Aos 10 anos fui para o seminário e fui ordenado presbítero em 1983. Durante 12 anos trabalhei nos serviços centrais como secretário particular do Sr. Dom Júlio, também mais 6 anos no Seminário Maior do Porto, como diretor espiritual, e durante 2 anos, neste período, fui capelão militar na Serra de Pilar, no Regimento de Artilharia da Serra de Pilar. E há 30 anos fui nomeado pároco de Grijó e cá estou eu, com muito gosto e com muita gratidão por tudo aquilo que foi acontecendo ao longo destes 30 anos. O santo da minha devoção, como aí referiste naturalmente, que é o Santo António, desde pequeno, que havia lá um quadro na casa da minha avó que me impressionava, que ainda tenho esse quadro, e portanto foi não só pelo meu nome, mas também pela própria vida de Santo António. E foi com muito gosto que já passei em Assis e em Pádua, por onde andou Santo António, e portanto isso para mim é de facto uma referência muito importante. E nós aqui no mosteiro temos também uma imagem muito interessante, que é de Santo António vestido de regrante de Santo Agostinho, que não é assim muito comum, estamos habituados a vê-lo vestido de franciscano, ou então com os dois hábitos, como aqui temos, aqui no nosso claustro, que está vestido de regrante e de franciscano. Tem os dois hábitos juntos. Eu, até fazendo essa referência, que entrou com 10 anos no seminário, ou seja, muito cedo, e também essa ideia do quadro que estava em casa da sua avó, eu perguntava-lhe se o seu gosto pela arte, porque depois também vais falar também a importância da arte na sua pastoral e o percurso que tem feito, mas eu ia lhe perguntar se esse gosto que tem pela arte também começa antes de entrar para o seminário, ou mais ou menos esse tempo, com 10 anos disse que olhava para esse quadro e via ali uma referência, ou seja, se desde pequeno olha para a arte e é para além do quadro, o meu avô deu-me um Santo António que comprou no Porto, uma imagem muito antiga, que eu guardo religiosamente, em que ele está também vestido de regrante Santo Agostinho, que é muito curioso. Como é que eu depois vim parar aqui ao mosteiro dos Agostinhos. E portanto foi essa referência de Santo António, essa imagem que incutiu em mim também o gosto pela observação. Eu, naturalmente gosto de observar, observo mais do que falo, e ao longo do meu tempo de seminário também isso resulta da formação que recebemos, todos nós, especialmente um dos padres que nos chamava a atenção para os aspectos da arte. Isso foi cultivando esse gosto ao longo dos tempos, e também fui fazendo 2 coleções de imagens, uma de Santo António e outra de Maria com o Menino. Portanto, tenho esse gosto e naturalmente com o tempo as coisas ficaram mais refinadas, não é? E em determinada altura, aqui na paróquia, nós começamos a fazer exposições. Já o tinha feito na Casa Episcopal, no Palácio Episcopal, sobre os grandes mestres da vida espiritual, mas depois aqui começamos a apresentar exposições com os materiais que estavam arrecadados e escondidos, que o povo até desconhecia. Escolhemos alguns temas e fomos
fomos apresentando várias exposições. Só que esse material foi esgotando, essas peças de arte, algumas delas foram recuperadas para serem expostas, mas com o tempo esse material foi esgotando e então tomamos a decisão, quando digo tomamos no plural, com a ajuda do escultor Bruno Marques, que na época vivia em Grijó, fizemos esta opção de abrir o mosteiro aos artistas contemporâneos e começamos a promover exposições. Já são 14, esta que tem como título SPES, Esperança, por estarmos no ano jubilar. É a última, tem a presença de obras de 67 artistas, são 64 obras de 67 artistas, e que vale a pena ver. Acho que, e todas elas, também é interessante referir, todas elas estão relacionadas com os grandes acontecimentos da vida da Igreja Universal, ou então até da Igreja particular, da Igreja da Diocese do Porto. Uhum. E aproveitando essa deixa, eu também queria lhe fazer essa pergunta que é, sendo esta exposição parte também da sua atividade pastoral, por exemplo, sendo que é uma parte já quase impossível de dissociar desta paróquia, ou seja, por exemplo, sendo que o próximo, eventualmente um próximo barco de Grijó deve manter preservar esta riqueza artística que o mosteiro oferece e também apostar na arte, acha que isso estimula muito a comunidade paroquial? Bom, nós não sabemos quanto tempo é que estamos cá, Sim. não é? Mas isso depois é com ele. Quando naturalmente todos nós somos substituídos, isso é uma decisão que vai. Mas é uma grande riqueza da paróquia, não é? Mas a liberdade aqui também é muito importante. Uhum. Nós não podemos impor nada a ninguém. Claro. Quem sucede não tem necessariamente Que seguir a mesma linha, não é? Exatamente. Certo. E sobre a questão dos frutos, acha que a exposição produz muitos frutos na paróquia? Ou seja, se é importante, primeiro para trazer pessoas à paróquia, ou seja, pessoas que não são propriamente da comunidade paroquial e que vêm ver a exposição, e mesmo para aqueles que são de cá, se acha que tem frutos na sua vida, e nomeadamente na vida espiritual. Sim, podemos dizer que, em primeiro lugar, abre o mosteiro, que é um pouco desconhecido por estar numa zona muito lateralizada aqui no concelho. Sim. Abre o mosteiro à vinda e à presença e à observação de muitas pessoas, e pessoas ligadas à arte, não é? Também para nós, para nós grijoenses, é um benefício porque nos ajuda a estar em sintonia com as grandes atividades da vida da Igreja e a conhecer novos mundos e novas formas de ver, de olhar para os grandes acontecimentos da vida da Igreja, não é? Uhum. E falando assim um bocadinho até de arte em geral, e até presumindo que eu acho que para si também deve ser uma grande sorte ter ficado parco aqui de um mosteiro tão bonito como este e que tem tantas obras e com tanta história, se acha que, por exemplo, esta vertente da arte na pastoral que tem, ou seja, se acha que, por exemplo, a riqueza que nós temos, por exemplo, de imagens, de festas também ligadas às próprias imagens, não às imagens diretamente, mas àquela solenidade, se acha que, por exemplo, isso afeta a sua pastoral, porque, por exemplo, eu lembro-me da sua homilia sobre o dia de São Pedro e de São Paulo e fez, por exemplo, referência às imagens e aos quadros que estão no mosteiro e eu achei, por exemplo, naquela homilia foi interessante ter feito essa referência. Se acha que é uma sorte e que é importante para um parco de uma paróquia que tem esta vantagem, se deve fazer uso dela também nessa pastoral, nas homilias? É um privilégio muito grande ser pároco de uma paróquia como esta, de um mosteiro que tem toda esta riqueza artística. É de facto um privilégio muito grande e que deve efetivamente ser aproveitado para evangelizar, para dar a conhecer a vida da Igreja e das grandes personalidades da vida da Igreja, nomeadamente dos santos, não é? Que são para nós referências importantes.
são modelos para contemplarmos e para imitarmos na medida em que isso nos for possível. Uhum. Eu, por acaso, até acabou por responder a uma pergunta que eu tinha, que era se achava que os próprios os fiéis da paróquia se via neles também esse zelo pelas imagens, se, por exemplo, se via essa conexão muitas vezes entre os próprios paroquianos e as imagens, se via a inspiração desses santos que são de cá, nesse sentido, por estarem cá, as suas imagens, se vê essa ligação e se vê esses frutos na vida deles, Sim, se sim. vê A isso. grande referência para todos nós é a imagem ou o, enfim, o patrono principal, que é São Salvador. Cristo Salvador do mundo. Porque isso é por isso ele é representado com o mundo encimado por uma cruz. Mas depois reparo que há também muita devoção a Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora de Fátima, a Santo António, naturalmente, a São Caetano, que é um santo um pouco mais desconhecido, Uhum. mas que enfim, invocado para dar solução às questões relacionadas com a cabeça, com a mente, com Uhum. as dificuldades mentais. Pronto, as pessoas têm de facto essa devoção e é bom que de vez em quando façamos essa referência. E depois a São Pedro e a São Paulo, que são as colunas da Sim, igreja sim. e que estão muito bem representadas na fachada, como disse na altura, bem representados na fachada, assim como também dentro do mosteiro. No Nos colunas. transepto do lado direito, lá no alto, estão representados, eram duas peças autónomas que foram depois aproximadas uma da outra e complementadas com uma base para fazer parceria com o quadro da Adoração dos Magos que está do lado esquerdo. Ok. Então, isso também quase que responde a esta pergunta, que é se acha que a arte é fundamento para a liturgia ou se nós devemos olhar para a arte como uma perspectiva de um simples adereço da liturgia, ou seja, acha que a arte tem que ser parte integrante na vida litúrgica? Não, é fundamental porque a arte leva-nos a Deus, à beleza, que é uma parte essencial da vida espiritual, e nós devemos ter muito cuidado com a execução das peças de arte. Certamente que sabeis, já o expressei, nós precisávamos, depois de muitas coisas que já foram feitas aqui no mosteiro, precisávamos enfim, renovar a zona da Capela Mor, concretamente colocar lá um altar mais digno, um ambão e uma presidência. Portanto, faltam esses elementos. Já fiz algumas abordagens, já foram feitos alguns estudos, mas neste momento estão um bocadinho para além da execução dessas peças que existem em projeto, têm um custo muito elevado e, portanto, vamos ver o que é que vamos fazer, se vai ser possível ou não. Acha que, por exemplo, e até o exemplo do Mosteiro se calhar é um bom exemplo, acha que por vezes pode se tornar difícil conciliar, por exemplo, se calhar uma simplicidade que deve estar associada à liturgia sacramental, com, por exemplo, obras e estética? Acha que pode distrair, por exemplo, as pessoas? Grandes quadros, grandes obras? Acha que muitas vezes tem esse efeito de distração? Não, não, de forma nenhuma. As peças de arte, quando são boas, conduzem-nos àquilo que é o mistério de Deus. E tanto as obras mais complexas como as mais simples, todas elas têm essa função. Por exemplo, em relação àquilo que agora referi, em relação ao altar e ao ambão, os nossos projetos neste momento andam ali numa simplicidade quase absoluta, Uhum. porque já temos um altar com um duplo trono, com uma talha barroca extraordinária, com mais de 125 anjos, e, portanto, para fazer o contraste e para fazermos uma peça atual, portanto, teremos que pensar
numa peça que seja minimalista no ponto de vista decorativo, que nos conduz àquilo que é essencial, que é o mistério que celebramos no altar, que é o mistério da Eucaristia, não é? Que Sim. é o grande mistério que celebramos todos os dias, o mistério da Páscoa, da morte e da ressurreição de Cristo. E, portanto, mas todos os tipos de arte são importantes e ajudam, e são importantes se ajudam efetivamente a conduzir ao grande mistério de Deus, que é o mistério do amor, da entrega, da doação plena e total por nós. Ou seja, se a arte for bem feita, ela vai sempre conduzir. É um complemento positivo, não é? Uhum. Tenho aqui uma pergunta que eu achei interessante fazer, que é, a maior parte nós vemos muito da classe artística e até da classe mais intelectual, digamos assim, não só artistas de escultores, pintores, mas também, por exemplo, escritores, eh, um pouco afastadas muitas vezes daquilo que é a realidade da igreja e até pessoas que não estão provavelmente ligadas ao mundo artístico. Se acha que a arte pode ser, não se calhar o fundamento da conversão, mas se calhar uma grande ajuda a pessoas ligadas ao mundo artístico que neste momento não acreditam, mas que a beleza pode também, de certa maneira, conquistar ou ajudar a conquistar. Sim. Nós temos que olhar para a história da Igreja, olhar para o Vaticano II, Paulo VI, no fim do concílio, escreveu um texto e fez um discurso muito interessante sobre a arte e a fé. Deixou perceber que havia, neste tempo, uma espécie de divórcio entre a arte e a fé, e a Igreja, durante séculos e séculos e séculos, promoveu a realização de muitas obras de arte, mas depois, ali na proximidade do Vaticano II e no século XX, houve esse afastamento. Embora não total, como podemos compreender. Mas foi muito interessante porque depois João Paulo II retomou essas palavras, promoveu um encontro para os artistas em 1999 e depois, a partir daí, começaram a realizar-se os encontros com os artistas. E agora já acontecem todos os anos no Vaticano. Portanto, essa aproximação aos artistas de facto, tem acontecido, é muito importante e reúne artistas que são crentes e não crentes. Nós, mesmo aqui no nosso mosteiro, em 1998, colocamos uma peça que é admirável, que é o vitral da Santíssima Trindade. São 17,5 metros de vitral que foram construídos ou feitos em Itália por uma fábrica que vem do século XV, de Alexandre Grassi, e o mestre Júlio Rezende, que nós não sabemos bem, eu acho que era um homem de fé, embora às vezes deixasse perceber que não era crente, mas eu acho que era, e fez uma peça extraordinária, que é admirável, e portanto o que aconteceu foi que essa aproximação resultou muito bem, e estes encontros com os artistas, com aqueles que vêm cá expor, também estes encontros têm sido muito interessantes porque nós encontramos lá pessoas que não têm, enfim, que não são crentes, mas que isso para eles, para nós e para eles é muito bom, porque é a tal aproximação da arte e da fé que é importante. E se repararem bem em todas as exposições, felizmente nós conseguimos fazer a publicação do catálogo, portanto temos catálogos das primeiras 13 exposições. O catálogo desta exposição está a ser pensado e vai ser publicado, e nós encontramos peças de arte que expressam muito bem esse conteúdo de fé. Muitas vezes alguns dizem que não acreditam, mas o que é certo é que participam, e para eles e para nós tem sido uma experiência extraordinária.
e também admirável, acho eu, porque nos aproxima. E vêm com muito gosto. E neste momento, já antes de começar a exposição, ou uns meses antes, já, então este ano não há exposição, como é que é? Mas Tem já interesse. entrou no... Acha que eles, apesar de não serem crentes, valorizam, por exemplo, falamos das grandes obras da história da humanidade, muitas delas estão, a maior parte até, estão associadas à Igreja e, portanto, acha que eles, mesmo não sendo crentes, valorizam esse histórico, esse passado? Claro, não pode ser de outra forma, Sim. não é? Porque nós não caímos do céu aos trambolhões, portanto, há toda uma história e Uhum. todos nós estamos envolvidos neste percurso que tem muitos momentos, tem muitos estilos, mas há Uma continuidade. digamos, há um fio condutor em que o belo é admirado e é sempre a expressão do mistério de Deus, não é? Uhum. E o belo também como sempre representação de Deus, não é? Sim, sim, Essa sim, sim, é sim. uma ideia importante. Eu, por acaso, até foi engraçado porque falou sobre o João Paulo II e falar muito sobre os artistas. E eu, na próxima pergunta que eu até lhe vou fazer, que é qual é que é o papel que um artista cristão deve ter, um artista católico deve ter hoje, também tem aqui uma passagem da carta que ele faz aos artistas, João Paulo II, que ele diz: O artista, mais do que qualquer outro, está atento à voz secreta do espírito e é chamado a tornar visível, através da sua arte, a beleza que salva. Eu ia lhe perguntar se acha que, para um artista que, e agora falando dos crentes, digamos assim, dos artistas que se assumem como crentes, acha que parte do trabalho deles tem que estar absolutamente ligado à igreja, ou seja, não todo o seu trabalho, mas se acha que deve ter um papel ativo naquilo que é. Mais do que a Igreja eh, tem uma face muito humana, é santa e é pecadora. Uhum, Portanto, mais do que a ligação à Igreja propriamente dita, é melhor falar da ligação a Deus, ao mistério de Deus. uhum, Eh, e, e isso serve para todos, para os crentes e os menos crentes, não é? Eh, não sei se aqueles os que são crentes, naturalmente, que têm aqui uma oportunidade única de fazer a sua afirmar a parte. sua fé, não é? Uhum, Mas todos os outros, neste encontro, também podem contribuir. que nós chamamos estas exposições, é bom não esquecer, encontros de Grijó. É um encontro de artistas de todo tipo, escultores e pintores, especialmente pintores e escultores, e também alguns arquitetos, e, e portanto tudo isto vai servindo para que as pessoas possam, enfim, renovar a sua vida Uhum, espiritual e depois, para além disso, nós propomos aos artistas, e quase todos eles aceitam o desafio, de escrever texto. Não é só propriamente a pintura ou a escultura, é também o texto, a palavra que acompanha as obras. E isso é muito significativo, porque quase todos expressam aquilo que lhes vai na alma a propósito da obra que realizaram. E isso também é uma marca importante nestes nossos encontros de Grijó. uhum. Agora eu queria falar também sobre um bocadinho também de uma parte importante da arte, que é a música. Se acha que, por exemplo, a música, dentro da prática de uma paróquia, deve estar sempre assente e, por exemplo, até a perspectiva do Concílio Vaticano II, da importância da música na celebração, na missa, no missal, se acha que os padres também devem fazer esse esforço de estimularem a sua integração? Sim, a música também é arte. Certo? É uma, é uma dimensão da arte Sim. e não é por acaso que nós, quando inauguramos as exposições, começamos sempre com um Com concerto. concerto, normalmente de música sacra, porque tivemos sempre a intervenção do coro do Mosteiro de Grijó, exceto no ano da pandemia, porque esse ano tivemos também um concerto, mas de música instrumental, e Uhum. aqui no claustro, precisamente por causa do medo do contágio, não é? Sim. Mas foi a única vez que isso aconteceu, de resto, e os artistas apreciam muito, e até perguntam, vamos ter de novo o concerto? Uhum. Portanto, a música é também uma arte que é muito importante, não apenas para animar as exposições, mas sobretudo para animar a liturgia. E a liturgia sem música
é triste, não Sim. é? Não, portanto, é uma forma eh, de dar uma dimensão maior à oração. Santo Agostinho dizia que cantar é rezar duas vezes e, portanto, Uhum. devemos ter também muito cuidado na escolha do repertório para as celebrações e, felizmente, nós temos aqui em Grijó um grande órgão de tubos, é um dos maiores dos ibéricos, aqui no norte do país. Felizmente temos alguns organistas que Tem capacidade para. têm capacidade para, mas seria necessário, enfim, fazer com que aparecesse ainda mais Sim. para podermos ter sempre e sem exceções a presença da música sacra na liturgia. Uma pergunta que eu me lembrei agora de fazer-lhe e acho que seria interessante, que é, o mosteiro tem esta capacidade, por exemplo, de ser meticuloso, e o padre também tem essa meticulosidade positiva, ou seja, esse rigor positivo litúrgico, e de querer ter o máximo de arte a congregar para os sacramentos e para aquilo que é a vida paroquial. Se acha que, por exemplo, o facto de termos esse órgão, o facto de ter cuidado na liturgia e na forma como faz as coisas, se acha que isso também faz aparecer mais vocações dentro das pessoas da paróquia? Ou seja, por exemplo, se não tivéssemos esse órgão, ou se não tivéssemos tanto cuidado em ter as missas sempre animadas por música, ou, por exemplo, se não tivéssemos tanto cuidado de, por exemplo, ou se a exposição também estimula pessoas da paróquia a se tornarem artistas, ou seja, se traz esses frutos também, não é? Se ajuda as pessoas a conectar-se com a arte. Isso no que diz respeito à vocação, é um grande mistério. A vocação é o chamamento de Deus. Sim, É evidente que o que nós fazemos, é dar a as forma condições, como não é? estamos, as palavras que vamos dizendo, podem servir para, podem constituir um chamamento. Mas isso é um grande mistério que a Deus pertence. A vocação é chamamento de Deus. Uhum. Portanto, o que nós podemos fazer é ajudar a dar resposta a esse chamamento. Chamamento. E, portanto, naturalmente que tanto a liturgia como a arte podem ser um contributo importante para essa resposta. Certo, ou seja, o mosteiro é capaz, se calhar, de dar condições para que as pessoas da paróquia consigam perseguir essas vocações, esses chamados de Deus, Sim, não é? sim, 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 sim. Ok. Outra pergunta que eu lhe queria fazer é como é que imagina a liturgia para os próximos 50 anos? Se acha que há determinadas formas a fazer, se acha que, por exemplo, que o espírito do concílio está a ser bem aplicado agora, se acha que existem alguns problemas ou não sobre esta nova perspectiva de liturgia. Se acha que ainda é um Nós, tempo de. a grande revolução no que diz respeito à liturgia foi a do concílio, Sim, não é? sim, sim. Portanto, nós estamos, eh, enfim, a viver com o fruto, ou com os frutos dessa renovação litúrgica. Eh, não imagino o que é que vai ser daqui a 50 anos. Não é fácil de imaginar também. Não é? Na Igreja há vários movimentos, uns mais conservadores e outros mais vanguardistas, mas há ali enfim, um grande grupo que, enfim, procura viver e seguir o espírito do Concílio Vaticano II Uhum, e, portanto, as alterações não serão assim muito grandes. uhum. O que eu acho que é muito importante é que nas paróquias e nas dioceses a formação litúrgica, musical e litúrgica não seja descuidada para que possamos dar mais qualidade à liturgia, às celebrações, tanto à música, mas não só à música, também à forma como são decorados os espaços, Sim, todo o ambiente. bem, tudo. Portanto, a formação é fundamental. A formação, basicamente, é que depois também dá capacidade de depois as pessoas conseguirem, e os próprios padres também conseguirem dar resposta a esse tal Sim, sim. chamado concílio, não é? Sim, Também. sim, 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 sim. Ok. Eu queria lhe fazer uma pergunta que eu acho que é interessante, que é, imagine-se numa situação em que vai para o céu, tem um tempo com Deus e pode-lhe mostrar uma obra feita pelo homem. Que obra seria? Só pudesse escolher uma obra em todo o mundo e em toda a história para mostrar a Deus,
que é que mostrava? Eu não precisava de o fazer porque ele conhece tudo, é Certo. omnipresente e omnisciente e, portanto, Fugiu bem à pergunta. não, não há propriamente aí possibilidade de resposta. Se nós acreditamos que Deus é infinito, omnipresente e omnisciente, portanto, quando muito eu poderia dizer que Da sua preferência, não isso é outra seria mais coisa, nessa não é? perspectiva, claro. Deus ele não precisa que Sim, ele não precisa de si, sim. Nessa não perspectiva, é sim. necessário. Eh, mas uma obra que é uma Sim, peça de uma arte, peça de arte, sei lá, um livro, uma obra qualquer, uma escultura, uma... Eu sei qual é que era a minha, seria a Pietà, por hum, exemplo. sim. Não sei, eu tenho, como já disse, tenho uma grande afeição a tudo o que são maternidades. Maria com o menino, não é? E, e faço mesmo uma coleção com imagens que vou juntando ainda desta vez. Adquiri esta semana mais uma de Nossa Senhora de Covadonga. São coisas relativamente pequenas, Aham. até há muitas delas têm grande valor Patrimonial. monetário, Uhum. não é? Mas tenho de facto essa riqueza. E passamos, por exemplo, no Museu de León, porque fui visitar os escuteiros que estiveram nos Picos da Europa, e lá estive a visitar, a ver, e para mim aquilo que eu fixo mais são as imagens marianas, não é? Com Uhum. o menino. Seria E por se aí. fores ao meu telemóvel, ver os últimos retratos, as últimas Exato. imagens, tenho lá dezenas de imagens Nossa de Senhora. Nossa Senhora. Sim, Portanto, seria por aí, não é? e é por isso também que, como estou aqui no mosteiro e fui de alguma forma responsável por aquela escultura que temos aqui no exterior da Irene Vilar, para assinalar a vinda do menino, do Filho de Deus ao mundo, porque aquela imagem não é propriamente mariana, é uma imagem do menino Jesus Salvador que veio ao mundo por Maria. Sim. E, portanto, para mim, uma das grandes imagens, uma das grandes referências é precisamente Essa, aquela não é? que está Sim, ali, sim, sim. na qual estive envolvido, que foi benzida pelo Sr. Dom Armindo Lopes Coelho, que foi meu reitor e que foi também bispo auxiliar do Porto e depois de bispo de Viana do Castelo e que veio aqui já como bispo do Porto. Uhum. Portanto, aquela será A sua preferência. a minha grande referência, Sim, não é? sim, sim. Porque Também tem um valor pessoal e... porque Sim, estive sim, sim. muito envolvido em todo aquele projeto. E mais, como certamente sabes, isto é património do Estado. Nós não podemos aqui fazer nada sem dar conhecimento e ter o Uhum. consentimento da estrutura que vai ganhando nomes, vai sendo batizada repetidas vezes com nomes diferentes. Uhum. Portanto, e a primeira reação foi muito negativa à colocação da imagem. Mas como eu sou muito determinado e é difícil Deu-lhes a volta. lidar comigo, não dei a volta. Aquilo aconteceu mesmo, não é? Uhum. Com a retirada do túmulo de Dom Rodrigo Sanches, com a colocação dos vitrais. Eu fui mesmo impedido de colocar os vitrais, mas depois elogiaram o facto de... Porque era muito complicado negar uma obra de arte feita pelo mestre Gil Rezende, não é? Tinha um peso que não E, dava. portanto, nós Sim. temos peças aqui, peças de arte extraordinárias, antigas, eh, mas temos já também arte contemporânea, não é? Uhum. Nomeadamente os vitrais, a imagem do Menino Jesus Salvador no colo de Maria, Certo. são duas grandes referências que, para além de tudo o resto que foi possível fazer, nomeadamente o restauro do órgão de tubos. Já agora com a bênção e a ajuda aqui do grupo Violas, não é? E aproveito também para Para agradecer. agradecer, sobretudo, ao senhor engenheiro, naturalmente ao grupo, porque a decisão foi da família, mas agradecer ao senhor engenheiro Edgar, que faleceu há relativamente pouco tempo,
e que foi, foi ele que deu uma ajuda muito preciosa para que isso fosse possível. Foi um bom diplomata. Ahm, Também tenho uma pergunta que eu acho que é interessante fazer, que é, se pudesse dar conselhos àqueles que, com a arte, querem melhorar a sua vida espiritual, que conselhos é que daria? Ou seja, que dicas é que daria? Para ver boa arte, certamente, não é? E para... Mas E dar conselhos nessa área é muito complexo, porque, é muito pessoal. primeiro, os artistas, nós não podemos dizer, quando encomendamos obras de arte, temos que dizer o que queremos, mas depois não podemos influenciar a forma O artista... como o artista Sim. vai executar, porque é necessário, foi como aconteceu com os vitrais, que aconteceu com a imagem do Menino Jesus Salvador. Nós fazemos a encomenda e depois confiamos plenamente. Certo. Temos que confiar plenamente. Aconteceu com o mestre Rezende que o primeiro desenho que ele fez eu recusei-o, mas aí porque tinha pedido uma coisa, pedia uma trindade, a imagem da trindade, e o mestre simplesmente fez um desenho de uma cruz. Não era isso que eu queria. E, Queria mesmo. portanto, disse-lhe, olha, mestre, não era propriamente isso que eu queria, e, portanto, peço-lhe desculpa, mas não é isso que desejo. E por isso, passado um ano, ele ligou-me de novo e diz-me, eu já tenho o que quer. E é o que temos aqui na fachada do mosteiro, que é também uma peça muito bonita, muito interessante, que pouca gente vê, porque quem vê todos os dias sou eu que celebro voltado para o povo e tenho como pano de fundo o mistério da Trindade e a criação. E foram elementos pensados pelo mestre do Rezende. Em relação à imagem do Menino Jesus Salvador no colo de Maria, também foi a escultora Irene Vilar fez isso com muito interesse, com muito gosto. Aquilo tem 3,5 metros de altura, é uma peça admirável, do nosso tempo, contemporânea. Eu pedi-lhe apenas que alguns elementos fossem dourados, ou melhor, que o bronze aparecesse não oxidado, mas fossem mesmo polidos, nomeadamente os rostos, as mãos e o véu que envolve a Senhora. Que é como está, para quem não Portanto, mas sabe. nós não podemos impor aos artistas. Só balizar. Exatamente, era o que faltava, não? Sim, Isso, sim. Senão também perdemos aí um bocado sim, do sim, sim, espontâneo da arte, não é? sim. Ok. Nós, para a última pergunta, que é o que nós costumamos fazer, é uma dinâmica que nós temos, que é pedir uma recomendação do nosso convidado. E eu vou-lhe pedir que recomende um livro, uma música ou um filme. Pode escolher um dos três e uma boa recomendação para as pessoas que nos estão a ouvir. Como é que começamos por onde? Para onde quiser, o livro. Tem uma boa recomendação de um livro? De um livro. Para mim, por ser o que sou, por ser padre, o grande livro é a Sagrada Escritura. Portanto, isso e o conhecimento profundo da Sagrada Escritura. Gosta de algum livro particular na Sagrada Escritura? Tem alguma preferência? Eu gosto muito do São João, do Evangelho de São João, mas não. Sim, são mas todos eles. Sim. O livro de Jó também, também acho que é um livro admirável. Depois uma quê? Tem música e filme. Não preciso dizer os três, mas se puder dizer os três, melhor ainda. A música, eu sempre gostei de música clássica e há ali umas, sobretudo as missas solenes e a missa em si menor de Bach, ou então a missa, algumas missas de um compositor que é pouco conhecido, que é o Bieber. Talvez pela exuberância que tem, eu gosto muito das músicas do Bieber. E depois um filme. Eu já vi muitos filmes, agora não tenho tempo para ver, mas há um filme que me impressionou muito, talvez, que foi A Missão. Não sei, A Missão, que é dos jesuítas que foram ao Japão?
Não, não, Ah, para a também América do Sul. na América do Sul, Já entre o sei. Brasil, Já sei que filme está a falar. ali Sim, com sim. aquela dificuldade enfim, que surgiu, Uhum. e aquela comunidade dos jesuítas que foi destruída por causa da separação Fronteira. das fronteiras, Sim, não sim. é? Eh, e esse filme que tem muito a ver com a missão que a Igreja tem de levar o Evangelizar. Evangelho, de levar os princípios cristãos ao mundo. E o que aconteceu foi mau, portanto, mas aqueles padres que conviveram com aqueles índios fizeram um trabalho notável, admirável. É um filme que agora de repente me lembrei, Sim, mas há sim. muitos outros, certamente, que... Não, mas é uma boa recomendação, eu já sei que filme está a falar. Pronto, agora é só. Resta-me agradecer-lhe. Muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado. Tá, muito obrigado. Muito obrigado. Adeus, adeus.